Olá, para quem está na jornada dos concursos, principalmente na área de controle ou administração, tem uma sigla que aparece toda hora: MCESP. Hoje a gente vai desvendar a estrutura conceitual do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Pensa nisso como a fundação de um prédio, é a base de tudo, e entender essa lógica é o primeiro passo para garantir aqueles pontos preciosos na prova. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas vai direto ao ponto. O que é que impede que cada órgão público, cada prefeitura, cada estado simplesmente invente as próprias regras para registrar as contas? A resposta para essa pergunta é basicamente o motivo pelo qual o MCASP existe e é tão importante. E para a gente organizar as ideias, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar pela base de tudo. Depois entender o que faz uma informação ser boa de verdade, quais são os limites práticos, as peças que montam as demonstrações e, claro, no final, aquele resumão focado no que mais cai em prova. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que a gente está vendo aqui é literalmente a planta baixa de toda a contabilidade do setor público no Brasil. Se a gente entende o porquê de ele existir, metade das questões conceituais já ficam mais fáceis. Então, respondendo à nossa pergunta, o que é o MCA-ESP? Ele é o grande manual da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, guarda bem essa sigla, que basicamente bota ordem na casa. O objetivo principal é padronizar. Chega de cada um fazer de um jeito. Ele coloca o Brasil na mesma página das normas internacionais e, o mais importante, resgata o foco no patrimônio. A contabilidade pública não é só sobre orçamento, é sobre controlar tudo o que é da sociedade. Agora, para essa informação toda padronizada ser realmente útil, ela precisa ter certas qualidades. Pensa nelas como as regras de ouro, sabe? São essas características que transformam um monte de números numa ferramenta poderosa para tomar decisões e fiscalizar. E pode apostar, as bancas de concurso amam cobrar isso aqui. E essas qualidades se dividem em duas categorias. Olha, essa distinção é vital para qualquer prova. De um lado, temos as qualidades fundamentais. Elas são a base, o mínimo obrigatório. Sem elas, a informação simplesmente não serve para nada. Do outro, as qualidades de melhoria. Elas são tipo um upgrade, sabe? Elas dão gás, turbinam a utilidade de uma informação que já é boa. A primeira qualidade fundamental é a relevância. A ideia é simples. A informação é relevante se ela importa, se ela tem o poder de mudar uma decisão. E como ela faz isso? Tendo valor preditivo, ou seja, ajudando a gente a prever o futuro, ou valor confirmatório, confirmando ou corrigindo o que a gente esperava. Ou, claro, os dois ao mesmo tempo. A segunda qualidade fundamental é a representação fidedigna. Não adianta nada ser relevante se a informação não for confiável. Ela precisa ser um espelho fiel do que aconteceu na realidade econômica. E o detalhe importante aqui é que, para ser fidedigna de verdade, ela depende de 3 pilares. Tem que ser completa, sem esconder nada, tem que ser neutra, sem torcer para nenhum lado e, claro, tem que ser livre de erros. Muito bem. Com a nossa base sólida, com relevância e representação fidedigna garantidas, a gente pode começar a adicionar as camadas de melhoria. São elas que vão fazer a informação ser não apenas útil, mas excelente. E aqui estão elas, as 4 qualidades que turbinam a informação. Primeira, a comparabilidade. Poder olhar para a prefeitura A e para a prefeitura B e conseguir comparar de verdade. Depois, verificabilidade. Isso garante que diferentes especialistas, olhando os mesmos dados, vão chegar a uma conclusão parecida. A terceira é a tempestividade. A informação tem que chegar a tempo de ser útil, né? Um balanço de 5 anos atrás já virou peça de museu. E por fim, a compreensibilidade. A informação tem que ser clara, concisa, para que as pessoas entendam e possam usar. Mas a gente sabe que o mundo não é perfeito e a contabilidade leva isso em conta. Existem limites práticos, algumas restrições que colocam o ideal em equilíbrio com o que é possível fazer. Gosto de chamar isso de verificadores de realidade. Exatamente. Essa busca pela informação perfeita, com todas as qualidades no nível máximo, poderia custar uma fortuna ou levar tempo demais. Por isso, a contabilidade reconhece que é preciso ter bom senso e fazer escolhas. E a primeira restrição é a materialidade. Ela funciona como um filtro. Uma informação é material se ela for grande o suficiente para importar. Por exemplo, um erro de 10 centavos no balanço da União é imaterial. Agora, esse mesmo erro no caixa de uma escola pequena, aí pode ser bem material. É um conceito que depende do contexto de cada entidade. Isso nos leva direto para a segunda restrição. Custo-benefício. É a grande balança da contabilidade. O benefício de ter uma informação tem que ser maior do que o custo de produzir essa informação. É simples assim.
Às vezes, para economizar tempo e dinheiro, a gente abre mão de um pouquinho de uma qualidade de melhoria, desde que as fundamentais continuem intactas. Bom, com as regras do jogo e os limites já definidos, a gente pode finalmente olhar para os blocos de construção. São 5 elementos essenciais que formam a estrutura de qualquer demonstração contábil do setor público. E aqui está o DNA da contabilidade. Pensa de um jeito bem direto. Ativo é tudo que o governo tem e controla. Passivo é tudo que ele deve. A diferença entre um e outro é o patrimônio líquido, ou seja, o que realmente sobra. E o que faz esse patrimônio se mexer? As receitas, que aumentam o bolo, a gente chama de VPA, variação patrimonial aumentativa, e as despesas, que diminuem, as VPDs. É esse jogo constante que mostra a saúde financeira do setor público. Certo? Passamos por bastante teoria. Agora é a hora de afiar o machado. Vamos focar naquilo que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. Um resumo rápido, direto ao ponto. Então vamos lá. O resumo do que é essencial para a prova. Primeiro, objetivo do MCASP: padronizar e focar no patrimônio. Segundo, qualidades fundamentais: relevância e representação fidedigna. É a base de tudo, inegociável. Terceiro, qualidades de melhoria. São aquelas 4: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Quarto, restrições, materialidade e custo-benefício, que trazem a contabilidade para o mundo real. E, por fim, a diferença entre VPA e VPD. Entender isso é crucial para saber como o patrimônio público se movimenta. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. Depois de olhar toda essa estrutura, todas essas regras, qualidades, elementos, a pergunta que fica é: será que a contabilidade pública é só uma técnica, um monte de números e balanços? Ou será que, na essência, ela é uma ferramenta fundamental para o exercício da cidadania e da transparência? Fica aí o pensamento. Até a próxima.